Provavelmente você já deve ter ouvido que você deve se expor à luz natural e que você deve evitar luz artificial à noite, mas você sabe o motivo disso? E hoje a gente está aqui para te dizer o motivo pelo qual você tem que fazer isso. Você já ouviu falar também do ciclo circadiano? Ele é o nosso relógio biológico. Ele é a harmonia exata do nosso corpo com a natureza. E o ciclo circadiano, ele é responsável para que a gente tenha sono à noite e para que a gente se mantenha acordado durante o dia, né? O nosso corpo, ele tem umas célulazinhas que eu não vou nem entrar muito em detalhes, que nós chamamos de células clock. Elas que fazem essa sintonização, olha, tá parecendo que é rádio, né? Mas elas fazem essa sintonização e a captação mesmo, sabe? Dessa luz que vem do sol, né? Dessa luz que a gente tem durante o dia. E o nosso relógio biológico, ele é muito importante porque o nosso corpo, ele faz liberação de hormônios o tempo todo, praticamente, né? Então, durante o dia, ele vai liberar alguns hormônios que vão nos manter acordados, vão nos manter com energia, né? Dispostos durante o dia. E à noite, o nosso corpo libera melatonina, você também já deve ter ouvido falar da melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente vai entrando naquele estágio, né? Ou deveria entrar naquele estágio de sono mesmo, se preparando para o sono. E é por isso que vocês vão ouvir a gente falar muito sobre luz solar, higiene do sono, evitar telas à noite. Inclusive, esse poderia ser muito um dos hábitos que a gente pode colocar aqui, viu? Sobre deixar os aparelhos eletrônicos de lado à noite. Vou ler aqui um trecho que a minha roteirista colocou, a roteirista Emanuele, e é maravilhoso. Ouviram essa risadinha no fundo dela? O relógio mestre age um pouco como o maestro de uma orquestra, produzindo uma batida temporal regular, a partir da qual as bilhões de células do corpo, em todos os sistemas de órgãos do corpo, coordenam esta atividade rítmica e alinham a rotação da Terra em 24 horas, explica o especialista Russell Foster, não sei se é assim que fala, professor de neurociência circadiana da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Então, assim, não parece uma coisa muito fantasiosa, mas é muito real. O círculo circadiano, ele tá aí para ditar os horários que a gente se mantém acordado e os horários que a gente supostamente deveria estar dormindo. Eu converso com muitas pessoas a respeito de sono, nutrição, sono, comportamento, neurociência, cérebro, tudo isso está totalmente interligado. A noite de sono que a gente tem, ela dita muito o ritmo do nosso dia seguinte. E é por isso que você precisa priorizar o seu sono. Não negocie o seu sono, tá? Priorize. Tenha a quantidade ideal de sono que o seu corpo precisa. E durante o sono é que a gente vai, a gente que eu falo, né, o nosso corpo, ele vai fazer um monte de processos, né, de apagar memórias, armazenar memórias, informações, reconstrução tecidual, né, de músculo. Mas, Luana, eu trabalho o dia inteiro no escritório, eu não tenho como. Gente, me desculpa. Não vem me falar que não tem como. Ai, não tem como eu tomar luz do sol, não tem como eu tomar um sol ali 10, 15 minutos de manhã e 10 minutinhos, sabe, olhar para o dia, olhar para o céu e avisar o seu corpo que tá de dia, sabe? Não é possível. Então, eu gostaria muito de propor para você essa ação, essa pequena ação que vai fazer muita diferença no seu dia. Algumas ações que você pode fazer, tomar durante o seu dia, alguns ajustes. Por exemplo, se você estuda em casa ou trabalha em casa, aqui na minha casa, a minha mesa do escritório fica de frente para uma janela. É muito interessante porque, assim, se eu deixo o ambiente mais escurinho, eu fico muito letárgica durante o dia. E às vezes você pode ter essa mesma sensação, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, eu não tenho energia durante o dia, eu sinto muito sono e tal. Às vezes é só isso, às vezes você só tá precisando ver um pouco de luz, abrir a janela. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tirava sarro da minha mãe, que ela sempre chegava em casa e ia abrindo todas as janelas. E assim, faz todo sentido, sabe? Acordou? Abre a janela. Veja o sol, os passarinhos, sabe? Chegou em casa, deixa a casa aberta, arejada. Isso vai fazer você também
aliás, além de regular o seu ciclo circadiano, vai fazer o seu corpo seguir ali, né, as horas do dia e à noite, quando aquela luz natural for baixando, você vai começar a sentir mais sono. Luz artificial, mesma coisa, diminua a sua exposição à luz artificial durante a noite, porque a luz artificial, celular, televisão, ela desregula esse ciclo e vai fazer com que você não sinta sono no horário que o seu corpo está biologicamente programado para sentir sono. Beleza? Vai falando para nós as suas dificuldades em relação a isso. Nós estamos aqui justamente para isso, para te ajudar nesse processo. Mudar hábitos não é tão fácil, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, insistir um pouco mais do que 3 ou 4 dias, a tendência é que dê certo, sabe? Que funcione. Eu era uma pessoa extremamente indisciplinada com absolutamente, assim, tudo que você imaginar. E eu tô falando sério mesmo, tá? Eu negligenciava, e não só negligenciava, como até, sabe, deixava de acreditar em muitas coisas. Foi quando eu comecei a estudar, comecei a entender o motivo das coisas, entender como é que o corpo funciona, é que eu fui dar a importância e, assim, transformou a minha vida, de verdade, tá bom? Então, até o próximo vídeo e vejo você por aí. Beijo!